do famoso encontro que o profeta Isaías teve com o Senhor seu Deus no templo. Aqui, aleluia, no contexto deste encontro, o interessante é que o contexto deste encontro, ele não se dá em um contexto bom, digamos assim, em um contexto de felicidade, em um contexto de alegria, em um contexto de sorrisos. O contexto é que o profeta, ele tem o seu encontro com o Senhor, se dá em um contexto de luto, se dá em um contexto de tristeza, se dá em um contexto em que o povo do Senhor, em que o povo de Judá está em um período de transição. A palavra de Deus fala que o rei Uzias havia acabado de falecer e o povo estava na sua transição política, ou seja, agora com um rei tendo perecido, o outro agora tinha que vir e tomar o lugar. Só que o que eu vejo aqui é o interessante. A primeira lição que eu consigo tirar dessa passagem é: toda vez que Deus, ele permite situações que nós não nos agradamos, que nós não gostaríamos de passar, que nós não imaginaríamos que fôssemos passar, nós, aleluia, acabamos tendo os encontros mais poderosos com Deus. É neste momento que o poder de Deus se revela para nós de um jeito diferenciado. Bruno, mas é só nessa passagem que você tira essa conclusão? Não, a Bíblia nos relata de um outro profeta por nome de Ezequiel. A palavra do Senhor nos fala que Ezequiel, ele estava entre os exilados no cativeiro da Babilônia. O contexto histórico do profeta Ezequiel era um contexto, aleluia, de escravidão no meio do povo. Era um contexto, aleluia, no qual Ezequiel havia experimentado. Ele havia experimentado terríveis tragédias. Ele havia acabado de perder os seus pais. Ele viu a sua casa pegar fogo. Ele viu tudo que ele tinha ser destruído pela Babilônia. E agora a palavra de Deus nos fala que quando ele já não tinha esperança de mais nada, ele à beira do rio Quebar, ele ouviu o vento de Deus, um vento veemente e impetuoso. E ele então se levanta para ver o que está acontecendo. Quando ele se levanta para ver o que está acontecendo, ele fala: e eu vi. Viu o que, Ezequiel? Eu vi uma nuvem. E como é que era essa nuvem? Era uma nuvem parecida com algodão? Não. E como é que era? Era uma nuvem que era fogo por dentro e fogo por fora. Aleluia! No meio do cativeiro, Ezequiel estava vendo a glória de Deus. Mas eu não tenho só essa passagem. A palavra de Deus nos fala, conforme já foi citado aqui o exemplo de Jó. Jó, ele havia perdido tudo. Ele havia perdido sua casa. Ele havia perdido seus bens. Havia perdido sua saúde. Havia perdido a sua família. Agora, quando ele só tem um caco de telha nas suas mãos, quando ele está com um caco de telha, ele apenas brada: o meu Redentor vive. Quando ele apenas fala: o meu Redentor vive, a palavra de Deus diz que o Senhor se apresenta a Jó. E Jó fala: Senhor, eu só te conhecia de ouvir, mas agora eu vejo a tua glória. O que você quer dizer com todos esses exemplos? O que Deus está me mandando dizer para cada um de nós aqui é: o que você está vendo aos teus olhos é um problema, aos olhos dos teus vizinhos é o fim, aos olhos de quem está à tua volta acabou, mas aos olhos de Deus é testemunho. Jesus está dizendo: aos olhos, aos meus olhos é testemunho de Deus. Estão olhando para você, estão dizendo que a tua história não tem mais jeito. Estão olhando para você, dizendo que a tua família não tem mais volta. Mas Jesus está dizendo: deixa quem quiser falar que fale. Eu vou manifestar. Continua a lutar. Continua a lutar. Continua a lutar. Meu Deus. A palavra de Deus nos fala quando Jesus se revela para o apóstolo João. Meu Deus. João já estava com quase 100 anos. Meu Deus. Na famosa ilha de Pátmos. Diz o contexto histórico que naquele momento
Ele era uma espécie de prisioneiro de guerra, digamos assim. Ele estava sendo tratado como um prisioneiro fora do comum. Porque, segundo os relatos históricos, a ilha de Patmos era uma prisão para pessoas que não eram consideradas comuns. Aos olhos da tradição de Roma, todos aqueles que estavam aprisionados na ilha de Patmos, alguns diziam que eram semideuses, estavam perigosos demais. Bruno, o que isso tem a ver com o apóstolo João? É para você ver que toda vez que a gente leva uma vida de seriedade com Deus, a gente não é visto com os olhos de pessoas. É verdade, aleluia. A gente olham pra gente e falam, parece um ET, parece um estranho, é um extraterrestre, é um peixe fora d'água. Mas Jesus está dizendo, é vaso escolhido. Jesus está dizendo, é vaso escolhido. Está na prisão, mas é vaso. Tá lá, mas é vaso. Foi vendido como escravo no Egito. É vaso, é vaso, é vaso, é vaso. Ele olha pra trás, ele só vê prisioneiro. Meu Deus. Ele olha para um lado, ele olha pro outro. Ele vai vendo as árvores que tem naquela ilha, ele vai vendo a areia. E ele olha e fala, Senhor, eu imagino um desenho meu, um quadro que eu tenho na minha mente. Ele olhando e falando, é aqui que eu vou perecer. Meu Deus. Talvez se você esteja olhando para o seu cativeiro, esteja dizendo, é aqui que eu vou perecer. Mas é nesse momento que ele aparece para João e fala, João, o que, Senhor? Vem e vê o que eu vou te mostrar. E o que o Senhor vai me mostrar? O Senhor Jesus. Jesus vira e fala para João, eu vou te mostrar o céu do lado de dentro. A ilha de Patmos vai ver o céu do lado de dentro. E mesmo na prisão tu vai ver o céu do lado de dentro. Isaías, ele estava num período de luto, mas Deus estava dizendo, mesmo no luto, tu vai ver o céu do lado. Em um contexto de luta, em um contexto de tristeza, ele tinha um compromisso. Porque há linhas de raciocínio que apontam que Isaías, além de ser parente do rei Uzias, uns dizem que era primo, outros falam que é sobrinho. Tem uma disputa terrível para saber qual era o nível de parentesco. Mas o consenso é que ele era parente de Uzias. Mas além dele ser parente do rei Uzias, essas linhas de raciocínio apontam que ele também era um sacerdote. Meu Deus. Sendo ele um sacerdote, o que ele entendia? Meu Deus. Nós podemos ver aqui, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu a glória de Deus no templo. Porque ele entendia como sacerdote, como pessoa, eu estou ferido. Eu estou com o coração machucado. Eu estou com o coração apertado. Mas como sacerdote eu tenho compromisso no altar. Aleluia. É verdade, Jesus. Bruno, que mensagem é essa? É Jesus dizendo para alguém aqui, o teu coração pode estar apertado, pode estar aflito, mas você tem compromisso no altar ainda. Porque a família depende de você no pé do altar. Sabe por que a família ainda não acabou? Porque você está no pé do altar. Sabe por que a desgraça maior? É porque tua vida está no pé do altar. Então Jesus está dizendo, apesar do luto, fica no pé do altar. Isaías estava no pé do altar. E mesmo estando no pé do altar,
Mesmo com ele estando com o coração apertado, ele está oferecendo sacrifícios ao Senhor. Ele está orando. Ele está apresentando a situação de Israel diante de Deus. E nesse momento, a oração ou o culto de Isaías é interrompido pela glória de Deus. Coisa tremenda quando o nosso culto é interrompido por Deus. Porque não existe interrupção melhor que essa. Deus interrompe o culto, ele tem coisa grande. A palavra de Deus diz que quando Salomão ele inaugura o templo, ele ora. Deus interrompe o culto de Salomão e ninguém consegue ficar de pé por causa da acaba gerando salvação. Coisa linda. Deus interrompe o culto para poder agir de um jeito diferente. Coisa linda é quando Deus resolve quebrar a liturgia, quebrar o costume, quebrar a tradição. Eu não sei qual tem sido a tradição do teu culto até aqui, mas Jesus está me mandando dizer: eu estou quebrando a tua tradição hoje, porque vai viver o sobrenatural. Ele interrompe. Agora veja só como é que Deus se revela para Isaías. Meu Deus. E veja a comparação entre a revelação de Deus com Isaías e o tempo em que o povo está vivendo. Eu acabei de falar que o povo está em um período de transição política. Meu Deus. Está em um período de transição de reis. Meu Deus. E olha só como é que Deus se revela. Ele se revela estando onde sempre esteve, num alto e sublime trono. Era Deus virando para Isaías e falando para Isaías: Isaías, fala para o meu povo. Os reis homens passam, Meu Deus. mas eu continuo assentado no trono. Aleluia! Eu não sei como é que está a tua situação, mas ele está me mandando dizer: eu ainda estou assentado no trono, eu tenho controle. O homem pode não garantir nada, o homem pode estar desiludido, mas Deus está falando: eu estou no controle da história. A tua vida está na minha mão. E na tua vida, quem manda sou eu, não é o homem, sou eu. Sou eu. O Criador que manda na tua história. Mas tu é fiel, Jesus. Avançando um pouquinho, a palavra de Deus fala: Glória a Deus, coisa linda. os serafins estavam acima dele, Coisa linda, Jesus. e os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E interessante que no versículo 4 a palavra nos diz: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Só que voltando aqui no versículo 3 fala: e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Só que agora, o que antes era o clamor de um serafim para o outro, a palavra de Deus mostra que era mais de um serafim. Mas chega no versículo 4, a porta se movia com a voz. Aí eu falei: Senhor, como assim? Começou como vozes, mas agora continua só como uma voz. Aleluia! Sabe o que é isso? É Deus dizendo: fala para a minha igreja que quando o clamor começa, quando o culto começa, pode começar com um orando de um jeito, um clamando de outro jeito, mas quando vem até mim, a oração e o clamor chega a ser um só. Aleluia! Aí é Deus falando pra mim e pra você que hoje, no versículo 4, e os umbrais se moverão com a voz do que clamava. Só que fica a pergunta: Aleluia! eles estão clamando, Meu Deus.
Eles estão clamando e a porta está se movendo. Meu Deus. Não é simplesmente com a glória. Meu Deus. A porta está se movendo, sabe como? aleluia, Meu Jesus, Deus. coisa linda, A porta está Senhor. se movendo é com a voz do clamor deles. Aleluia. Meu Deus. A lição que fica aqui é, e a lição que Deus passou aqui para mim é o seguinte: Bruno, veja só o poder que tem quando a minha igreja clama. Meu Deus. Glória a Como Deus. assim? Eu falei, o Senhor me falou, Glória, Bruno, lê de glória, novo. glória, E os glória. umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava. Então Aleluia. fala pra mim, Bruno, fala pra minha igreja que quando a minha igreja clama junto, nem porta consegue Meu ficar Deus. fechada. Oh, alabandarábia. O diabo pode ter tentado fechar a porta, mas por causa do clamor da igreja, a porta está tremendo. Glória a Deus. Oh, A porta Deus. está tremendo. O que era para ficar Aleluia. parado começa a se mexer. Jesus está dizendo para cada um de nós aqui, conforme você está clamando, a porta que estava fechada está começando a se mover. Eu vou repetir. Jesus está dizendo, a porta está se movendo hoje. A porta do batismo está se movendo. A porta da lei provisional se move hoje. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 16, que enquanto Paulo e Silas clamavam, Linda, Deus. veio um terremoto. Clamando. E o que era isso, Bruno? Era a igreja clamando dentro da Oh, Deus. Aleluia. A igreja clamando dentro da Ai, prisão. Jesus. As Glória a portas se Deus. abriram. Aí eu lembro daquela passagem: as portas do inferno não prevalecerão. Oh, aleluia. Minha igreja é Jesus dizendo pra alguém aqui: minha igreja pode estar no cárcere, mas se a igreja clamar, as igreja que ninguém vai viver. Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer. Meu Deus. Meu Deus, coisa linda. Mas maravilhoso. Glória a Deus. Obrigado, Deus. No versículo de número 5, Isaías então interrompe. Parece que há um corte. Por que, Bruno? Parece que é um corte. Porque nós estávamos em um ambiente de culto celestial. O ambiente dos serafins adorando a Deus. Mas de repente o culto é interrompido com Isaías bradando: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Agora, isso aqui é algo também muito interessante, porque eu fiquei me perguntando: Senhor, o Senhor não podia ter tratado dos lábios impuros de Isaías quando eles estão em casa? O Senhor não podia ter tratado com os lábios impuros de Isaías quando ele estando no meio da rua? O Senhor não podia ter tratado com ele no quarto? Por que o Senhor resolveu tratar com ele no templo? Aí o Senhor me convidou a continuar lendo o versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar. Aí o Senhor me respondeu, o Senhor falou: Bruno, tem coisas que tem que ser resolvidas no altar. Aleluia. Tem coisa que é só resolvida no altar. Aleluia. Jesus está dizendo para alguém aqui: quer ver a sua situação ser resolvida? Vem diante do altar. Oh, Deus. Porque o altar tem Aleluia. resposta. Aí o que eu vejo de mais interessante aqui, esse altar que aqui é falado, a palavra do Senhor nos fala que havia 2 altares dentro do templo de Israel. Um altar se localizava no lugar santo, era o chamado altar do incenso. Era ali que o sacerdote acendia o incenso, e acreditava-se que conforme o incenso ia subindo, a oração do sacerdote ia subindo também, e ali ele ia intercedendo por ele e pelo povo. Já no átrio, que era a primeira parte, o primeiro compartimento do templo, estava situado o chamado altar de bronze. E era nesse altar que eram realizados os sacrifícios.
sacrifício de expiação para pecado, sacrifício de louvor, sacrifício de agradecimento, sacrifícios e ofertas de paz. Era ali que eram oferecidos. E aqui, pelo contexto, me dá a entender, se havia fogo e se Isaías foi purificado pelo fogo que havia sobre o altar, não era o altar do incensário da oração, era o altar de bronze do sacrifício. Aleluia. Bruno, o que isso quer dizer? Esse altar de bronze, ele, por ser um altar de sacrifício, ele já apontava, porque a palavra do Senhor nos fala que as coisas do Antigo Testamento são reflexo para o que aconteceria no Novo Testamento. Então, sendo assim, o altar de bronze estava apontando para a cruz de Cristo. Era como se Deus estivesse tentando, ou como se Deus estivesse mandando para nós hoje uma mensagem, dizendo, independente de ser no Antigo ou no Novo Testamento, independente de ser na Antiga ou na Velha Aliança, o remédio para a humanidade é o mesmo. Qual é o remédio? É a cruz. Aleluia. É o sacrifício de Glória a Deus. Glória a É Deus. Jesus dizendo, vem pro altar que é a cruz. Aleluia. Na cruz eu faço do velho homem nova criatura. Glória a Na cruz eu faço cair as enfermidades por terra. Na cruz eu trato, eu saro. Glória a Jesus. Aleluia. Eu faço reconciliação. Glória a Deus. Criatura e Criador. É na cruz. Oh, aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Aí Deus. versículo 8. E um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Veja aqui, a palavra de Deus nos fala que os serafins estavam acima. E o serafim, um dos serafins que estava acima, ele desce para poder tratar do problema, do que estava acontecendo com o profeta Isaías. E eu falei, Senhor, como é isso? E o Senhor me falou, Bruno, se os serafins estão acima, está falando da intimidade. E eu mandei alguém que tinha mais intimidade comigo tratar do problema de Isaías. Aleluia. Bruno, que palavra é essa? O que eu entendi que Deus está me mandando falar aqui esta noite é: enquanto você estiver no altar, eu mando quem está mais acima descer Oh, para poder Deus. tratar do teu problema. Oh, Porque o teu Deus. problema está Aleluia. se tornando algo tão grande, mas tão grande, que mais ninguém embaixo está conseguindo tratar. Então não se preocupa, enquanto você está no altar, o céu está providenciando a solução. Aleluia. Enquanto você enquanto você está diante do altar, o céu está providenciando alguém de intimidade, alguém com maturidade, alguém com capacidade. Agora trazendo também um pouquinho mais pro simbolismo. Sabe quem eu vejo aqui? Eu vejo Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus, ele sendo grande em poder e majestade, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, o que ele fez? Ele se esvaziou e ele desceu. Eu não sei como é a situação, mas Deus está me mandando dizer: eu estou descendo da minha glória e estou indo de encontro a você. Aleluia. Com a solução do teu Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Jesus desceu e na cruz tratou. E o Aleluia. vem pra cruz. Glória a Deus. Está falando a respeito do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que hoje quem está conosco na terra é o Espírito Santo. E a Bíblia fala que ele é o Consolador. Ele já desceu. E ele desceu com a solução. Ele desceu para levar a cabo aquilo que Jesus iniciou na terra. E ele não vai subir sem que antes eu e você estejamos preparados. Aleluia. Para partir com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E essa é que o Senhor me concedeu, que Deus continue falando a cada coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.